Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é mais uma vez o Cadu e hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho para responder a uma dúvida do nosso amigo Edmilson Souza. O Edmilson perguntou: Cadu, posso usar esse controlador de carga solar, esse azulzinho, com uma fonte de notebook para carregar uma bateria de carro? Essa é uma boa pergunta, muita gente pensa isso. Eu mesmo achava que eu podia usar uma fonte de notebook no controlador para carregar a bateria de carro. Mas hoje eu não recomendo fazer isso. Por quê? Eu imaginava, pessoal, que o controlador de carga ele funcionasse como um step down, como um dispositivo que rebaixa a tensão. Ok? Então, pegaria os 20 volts e iria converter para 12, para 14, para 15. Mas pelos testes que eu tenho feito e pelo que eu observei do funcionamento desse controlador, ele não vai fazer isso. Ele vai ligar direto a sua fonte de notebook na bateria. No começo da carga, a bateria vai absorver toda a corrente e não vai ter problema com a bateria, certo? E no final da carga, o controlador teria tendência de finalizar a carga por volta de 14,6. Então, com a bateria de carro e com o controlador de carga, provavelmente vai estar tudo certo. O problema, pessoal, na minha opinião, vai ser a fonte de notebook. Por quê? A fonte de notebook ela é feita para manter a tensão de saída sempre em 19 ou 20 volts ou 24, depende da fonte. Se a fonte entregar menos do que essa tensão para o seu notebook, ele vai estragar, ele pode estragar o notebook. Então, de uma forma geral eu falo, né? Então, de uma forma geral, as fontes elas têm de 18 a 20 volts e elas vão ter que entregar sempre essa tensão na saída. Se entregar menos, pode estragar o notebook. Isso quer dizer o quê? Quando a gente colocar a fonte de notebook numa bateria de 12, a tensão da bateria, a tendência é ela rebaixar a tensão da fonte, vai entrar num meio termo entre a tensão da fonte e da bateria. Então, significa que vai baixar a tensão de saída da fonte por volta de 14, 13 volts. Vai baixar para 13, 14 volts. Isso vai forçar a fonte de notebook, como ela não é feita para trabalhar em 13 e 14 volts, ela, vamos dizer assim, vai fazer tudo o que puder para manter os 20 volts, vai forçar e provavelmente vai queimar a sua fonte, dependendo da forma que você ligar. Então não é recomendado, vai forçar a sua fonte de notebook. Então o que a gente pode fazer? Assim como eu vi alguns colegas fazerem no YouTube, a gente pode usar esse esquema aqui que eu desenhei, que é a forma mais segura, mais tranquila de a gente usar uma fonte de notebook para carregar uma bateria de carro. Usando uma lâmpada de 21 watts, 12 volts, em série com a fonte. Dessa forma, a fonte não vai forçar. A tensão que vai chegar no controlador de carga vai ser uma tensão um pouco mais baixa, vai ficar tranquilo para a bateria, vai ter uma carga lenta na bateria, vai funcionar tudo certo o controlador e a bateria, mas o interessante é que não vai deixar forçar a sua fonte, ok? Então se você ligar direto a fonte de notebook no controlador de carga, provavelmente você vai estragar a fonte de notebook em pouco tempo, tá certo? Pô, Cadu, mas você não usa fonte para carregar a bateria? Pessoal, eu uso sim. Outras fontes, por exemplo, 3 fontes de carregador de celular em série, ou alguma fonte de 16 volts, ou mesmo uma fonte de 18 talvez, mas que ela seja mais fraca, que ela seja diferente um pouquinho da fonte de notebook, ela pode trabalhar muito bem para carregar a bateria. Eu tenho feito isso várias vezes. Mas a fonte de notebook, ela já é um pouquinho mais forte, né? Ela tem 3,5 amperes, 4 amperes. E ela provavelmente vai forçar e a chance de você estragar a sua fonte de notebook é grande, tá certo? Tem gente que carrega a bateria direto com a fonte de notebook, mas a fonte de notebook esquenta e eu acredito que ela não vai durar muito tempo. Então a minha sugestão, se você quer usar o controlador de carga para carregar a bateria de carro com fonte de notebook, eu usaria uma lâmpada em série junto. Se você quiser, você pode baixar esse desenho aqui, eu vou colocar o link na descrição. Você baixa esse desenho para você poder fazer esse teste e usar essa lâmpada, ok? Dessa forma vai ficar, com certeza vai ficar tranquilo
a carga na sua bateria sem estragar a sua fonte, ok, pessoal? Pessoal, aqui nessa imagem nós estamos vendo aqui duas lâmpadas aqui do lado direito, mas isso aqui é só uma ilustração de como se liga o controlador. Essa aqui seria a saída de load, mas você não precisa usar isso, nem usar essas lâmpadas, ok? Eu aproveitei um desenho que eu já tinha, de um sistema montado, e coloquei a fonte de notebook aqui para você ver. Mas essas lâmpadas do lado direito aqui, com os interruptores, elas não são necessárias, embora se você quiser, você pode usar a saída de load do controlador como está na ilustração. Mas o foco nosso aqui é o controlador, a fonte de notebook e a lâmpada e a bateria. Então essa daí era a minha sugestão, minha dica, minha resposta. É o que eu penso sobre esse assunto aí, tá certo, Edmilson? Muito obrigado aí pela pergunta, obrigado a todos. Se tiver dúvidas ou sugestões, deixa aí nos comentários. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!